as estações da Rede Aurora, essa denominação estações, não é à toa, é a ideia de um lugar de passagem, é um lugar onde a gente permanece e depois vai embora, né? Daí o nome de estação, né? Em outros países esse termo pode significar até outras coisas, né? Em língua portuguesa fala de uma instância, de um lugar onde as pessoas convivem, mas não necessariamente são ali enraizadas, é um ponto de passagem, serão sempre para um tempo, né? Na medida que se imagina uma humanidade livre, capaz de, enfim, conhecer seu mundo inteiro, o planeta onde vive, apoiado nessas redes mundiais que surgiram, né? Há indícios curiosos que podem ser observados num documento internacional chamado Agenda Aquariana, de que 16 grandes redes se formarão no mundo. E isso é uma ideia alucinante, né? No entanto, uma ideia extraordinária, de que as nações do futuro não sejam hoje restritas a territórios, mas sejam, na verdade, modalidades de se viver em comunidade ou em redes mundiais de comunidade. A Rede Aurora tem, como todas as outras de certo um dia terão também, o seu modelo, o seu padrão, o seu arquétipo de comunidade, né? Ela tem uma estrutura interessante, porque ela cresce a partir de uma sucessão de anéis articulados sempre em torno do mesmo ponto. Portanto, ela não é um sistema radioconcêntrico, né? Não é radioconcêntrico. Ela é um sistema assim, em que esse primeiro grande patamar dela é o grande ponto de encontro, é o local do fogo de conselho, né? Onde as pessoas se encontram, é uma praça. E essas linhas, elas na verdade são corredores, elas são uma circulação multiuso, aonde os estabelecimentos, enfim, os módulos residenciais, de serviço, etc., vão se acomodando, né? Nesse anel aqui também. E aqui as instalações de caráter mais central se concentrando nessa área, e os demais serviços e habitações, etc., espalhando-se em outros lugares. Toda a produção agrícola, a produção de energia, todas as demandas de uma vida cotidiana de uma comunidade, ela é atendida valendo-se dos espaços entre os corredores, né? Então, nesses lugares aqui vão existir hortas, vão existir estufas, uma produção agrícola intensiva, de tal maneira que as pessoas vão viver junto com seus alimentos, né? Não haverá uma produção de alimentos lá não sei aonde, que depois de estragar aquela região, vem com transporte pesado para os grandes centros, estragando todo o caminho, estragando o alimento, desvitalizando esse alimento e estabelecendo uma relação estranha entre quem produziu, como produziu, a distância em que isso foi produzido, até chegar à constituição do nosso corpo físico. Então nós trabalhamos sim as questões de saúde numa perspectiva também muito diferente. A ideia é que a gente viva com os nossos alimentos, produza onde nós estamos, onde nós dormimos, porque nós sabemos que níveis profundos de alimentação de nossa estrutura celular, de nosso tecido, só ocorre quando no sono profundo nós nos deslocamos de nosso corpo, e aí sim o corpo cuida de absorver nutrientes, não apenas de natureza química ou bioquímica, mas muito além disso, na medida em que a Rede Aurora considera muitas outras dimensões de realidade que interagem, nas quais todos nós vivemos concomitantemente, né? A Rede Aurora, portanto, ela determina-se a produzir todo o seu alimento nessas áreas, né? Ela define uma espécie do que nós chamamos de área alfa, né? Área alfa. A área que define o assentamento, como uma célula, né? Como uma folha. Aqui ela se distribui. Esse aqui é a sua definição clara, energética e também de responsabilidade em relação ao meio natural. É como se isso aqui tivesse pousado na pele da Terra.
Isso aqui é o planeta Terra. É o templo, a vida dos animais, das plantas e de tanto micro-organismo. A criatura humana, como sabemos que ela tem ninho nos planetas, mas que um dia depois vão embora, se tornam povos do espaço, o planeta é para uma humanidade exatamente o que as árvores são para os pássaros. Ali eles fazem seus ninhos, ali chocam os ovos, um dia ele bate asa e vai embora. Nós não podemos dizer que o humano, a criatura humana é desse ou daquele planeta, nós somos humanos, e os humanos não são próprios da Terra, os humanos são seres cósmicos, e que eventualmente também estão aqui nesse planeta que nós chamamos, por enquanto, Terra. Aliás, não se esgota aí. Se nós fizermos um corte e analisarmos isso aqui de uma outra perspectiva, nós vamos ver que os assentamentos característicos do modelo Aurora, dentre tantos outros modelos possíveis, ele é terraceado, isto é, ele é feito uma sucessão de níveis, né, arrimados, de tal maneira que aqui está a sua estrutura central, onde há inclusive uma torre, e aí depois os seus módulos, né, que vão se situando a partir, portanto, sempre de uma colina suave, né, montanhas ao fundo. Né. Essa é a ideia. Por quê? Porque ao estabelecermos uma relação com o sistema de curvas de nível de uma colina suave, arrimando, tornando a região da estação uma sucessão de patamares, como as culturas pré-colombianas faziam em outras regiões do mundo também. Há muitas cidades antigas, algumas não passam de ruínas já bastante descaracterizadas, mas a antiguidade sabia que ao terracear uma região, nós estamos propiciando para quem vive dentro dessa área terraceada condições energéticas vibratórias completamente distintas de quem está fora da área terraceada. A criatura humana é feita para andar no plano. E há uma profunda necessidade de uma relação, vamos dizer assim, inteira, com toda a nossa estrutura energética, e essa postura de andar em pé é que nos propicia isso. Subir rampa, né, é bem pior do que subir escada. Né? Então, a ideia de terracear determina uma ilha energética característica para consumo humano. Se aqui nós plantarmos uma cenoura, esta cenoura apresentará qualidades completamente distintas de uma cenoura plantada fora da área patamarizada. Esse fato pode ser hoje cientificamente verificado através, por exemplo, das experiências que o japonês Masaru Emoto fez a propósito da água. A água nessa cenoura é diferente da água que está nessa cenoura. Portanto, ao nos alimentarmos desta cenoura, nós estamos nos alimentando de uma cenoura adequada ao consumo humano. Como é toda a energia dessa área aqui patamarizada. Muda. É como se energias telúricas que vêm normalmente desviassem, criando um contexto ou uma ilha específica para os humanos. Porque os humanos são hóspedes do planeta Terra. Embora os seus corpos sejam tomados emprestados da Terra, ele, como essência, não é daqui, porque ele é cósmico. Ele se vale de um vestuário, de uma roupa genético-biologicamente desenvolvido na Terra, mas ela não é, ele em si não é terrestre. Então, ao determinar um padrão de ocupação numa área terraceada, ele está demonstrando a compreensão que tem desse fenômeno ou dessa realidade. Viver em áreas terraceadas significa saúde, significa uma capacidade extraordinária, por exemplo, de deslocamento consciente do seu próprio corpo físico, significa a produção de energia através do alimento compatível com a natureza humana. Quando nós, por exemplo, num canteiro de cultivo,
apoiado sobre pernas. Plantamos diversos aqui, enfim, vegetais para consumo. A uma altura da ordem de 1,10 a 1,30 do chão, portanto mais ou menos mais alto que os nossos umbigos, nós vamos verificar que o que se planta aqui tem uma água completamente diferente daquela que é plantada em terrenos no chão. Aonde uma pessoa se obriga a cultivar agachada, ou então usando ferramentas grandes, quando aqui ela pode perfeitamente trabalhar confortavelmente. Essa relação energética com a pessoa que está produzindo o alimento é uma relação muito mais sadia do que essa daqui. Tanto no sentido ergonométrico, como do fato de que os vegetais cultivados dessa maneira, altos no chão ou em regiões terraceadas, ela guarda, como eu disse, uma relação muito mais estreita com a criatura humana, com a natureza, com as suas demandas energéticas, portanto, com a sua saúde, com a promoção e manutenção da sua saúde, do que tudo aquilo que se planta no chão. Isso é um pequeno detalhe, mas a ideia aqui é passar a integridade do projeto. Ele realiza considerações num nível muito amplo, para que tudo possa ser considerado nesse repensar de nossas vidas. Outro fato interessante, ligado à elaboração desse projeto, é de que nós nos valemos de recursos chamados radiônicos. A estação, concebida dentro dessa maneira, ela é essencialmente uma máquina permanente de cura e harmonia. Completamente diferente, por exemplo, das nossas cidades convencionais. Vamos partindo das ideias de Masaru Emoto, tão extraordinárias, que precisam ser sempre consideradas. A água que circula nas grandes cidades, que sobe nos prédios dos grandes condomínios através das tubulações, que se distribuem pelas redes nos bairros todos, segurando toda a energia, não só poluição química, ruídos, mas também das pessoas que vivem ali estressadas, angustiadas, amedrontadas, inseguras, onde acontece de tudo. Como fica essa água? E essa água depois vai fazer parte da gente, na alimentação, ao bebermos essa água e assim por diante. A sua energia vibra desarmonia. No entanto, numa estrutura dessa, quando você realiza sistemas de distribuição de água em circuito anelado, em que a água limpa entra e a água utilizada sai, tão limpa quanto entrou, e você faz uma distribuição como ocorre nos vegetais, numa folha de vegetal, você mantém qualidades da água, da natureza, que na cidade convencional você destrói completamente. Isso é um exemplo, a água. Mas todos os fenômenos eletromagnéticos, dentro de uma estrutura dessa, funcionam diferente também. Nós vamos utilizar energia elétrica convencional, tanto uma produção de corrente contínua quanto de corrente alternada, podemos usar, mas com uma distribuição tal de que isso não trará problemas para a nossa saúde. Nós vivemos nas grandes cidades um caos completo do ponto de vista eletromagnético. Estamos sujeitos a uma avassaladora quantidade de ondas moduladas em diversas faixas de frequência, na telefonia celular, nas redes de distribuição de média e alta tensão, de baixa tensão, dentro de nossas casas, com os nossos utilitários eletroeletrônicos e assim por diante. Isso tudo é terrível para a natureza e a constituição humana. Civilizações avançadas são absolutamente atentas a esse tipo de coisa. E nós, se queremos ser avançados, precisamos ser também atentos a esse tipo de coisa, dentre tantas outras. Então essa é basicamente a ideia que norteia fundamentalmente uma estação no padrão Aurora. Então,
Nós procuramos regiões ainda bastante preservadas, ecologicamente sadias, dentro do que isso é possível. E nessas regiões, a partir de colinas suaves, nós buscamos a implantação das estações. Elas partem realmente de um trecho, vamos dizer, inicial, há uma torre nessa construção, módulos de serviço logo no início do processo, e aí a partir daí essa circulação começa a quebrar, dentro de uma geometria razoavelmente livre, mas que vai fechar em algum momento esse anel. Aqui em frente a essa torre há um anel d'água também, que é parte da mecânica radiônica do assentamento, porque há toda uma estrutura de cristais que são colocados de tal maneira que nós possamos manter um clima em níveis conscensionais superiores adequados para a vida humana. É muito importante essa ideia essa consciência de que nós não somos da Terra, nós estamos na Terra. Nós estamos num dos infinitos planetas onde a criatura humana está. Numa segunda etapa, bom, os módulos vão seguindo aqui os seus caminhos. Dentro dessa grande primeira praça, apenas 3 funções são permitidas, além do anel d'água. Uma câmara de cura, outra que nós chamamos de câmara de contato, onde se desenvolverão experiências extracorpóreas, extrafísicas, e também uma unidade que é voltada para as crianças de faixa etária bastante pequena, até 3 anos de idade, para que elas possam se beneficiar desse espaço reservado com toda tranquilidade. Já que o processo educacional, escolar, numa comunidade dessa também foi completamente repensado. Não temos absolutamente vamos dizer, nenhuma pretensão de reproduzir o velho, cansado, suado modelo da escola tradicional. As crianças hoje vêm com consciência de sua existência em outros mundos, consciência de existência em outras vidas, vem com lembrança extraordinária. A nossa escola e a educação e as religiões que temos e o Estado, etc., boicota tudo isso. Não digo intencionalmente, no sentido de defender o interesse do sistema, mas porque é um modelo que está estabelecido, consagrado, e ele vai sendo empurrado pela barriga, porque a humanidade nunca se dá absolutamente a permissão de se repensar. Ela vai adiante aos trambolhões, substituindo coisas, e hoje nós vivemos a febre do consumo pelo consumo, alienando e destruindo o planeta ao mesmo tempo, enquanto há, por outro lado, nos meios de comunicação, toda uma falácia em torno enfim, das mudanças climáticas, da necessidade de mudarmos hábitos de consumo e assim por diante. Mas aqui a coisa é feita, vamos dizer, na prática. Existe um compromisso interno de repensar as coisas. A educação necessariamente, assim como os sistemas terapêuticos, tem necessariamente que estar dentro de uma proposta dessa, e estão profundamente discutidos. A medicina baseada em medicamentos alopáticos realmente precisa ser repensada. Acho que nós temos progressos muito interessantes na traumatologia, do modo geral, mas a medicina tem que ser repensada profundamente, profundamente. Nós partimos para soluções de caráter mais vibracional, nós trabalhamos com imposição de mãos, nós queremos resgatar a homeopatia, algumas técnicas orientais como a acupuntura, o tai chi chuan, o qigong. São técnicas extraordinárias porque eles mexem com a dimensão que efetivamente está adoentada. Não existe doenças, existe o doente. Essa visão de coisa é extremamente importante dentro da rede Aurora, porque as pessoas adoecem porque essencialmente estão infelizes em alguns dos aspectos ou vários aspectos da sua relação com ela mesma e, portanto, daí com o mundo. Tudo uma desarmonia. A doença é um grito do organismo com que fala: oh, presta atenção para essa questão, para esse problema. Eu estou anunciando de que estou doente, que há uma coisa em mim que me angustia, que me amedronta, que me tolhe, que me, enfim, que me inviabiliza socialmente,
na relação pessoal, na sexualidade e assim por diante. E não adianta, então, esconder o sintoma. O seu corpo será tão mais sadio quanto mais integrado é esse indivíduo com o próprio corpo e com a sociedade e a comunidade na qual vive. Integrado nos melhores do sentido. Indivíduos livres, felizes, né? Abertos a novas possibilidades e assim por diante. Então, um assentamento desse e sustentabilidade não tem a ver apenas com aspecto tecnológico. É um universo de coisas que precisam ser consideradas. E, então, aqui é o lugar das crianças, aqui é a Câmara de contato com outras dimensões de realidade e a Câmara de cura. Não é um hospital. É o local onde as pessoas deslocam os seus próprios corpos e são assistidos, inclusive, por tecnologias hiperfísicas. Porque muita gente vai aí por aí procurar a cura paranormal. Essas coisas existem mesmo. A ciência sabe disso. No entanto, há toda uma estrutura médica hospitalar que absolutamente não permite que esses extraordinários recursos, que advêm de uma relação da humanidade da Terra com outras humanidades, perceptíveis ou não pela nossa cultura, e que podem perfeitamente realizar verdadeiros milagres de cura, isto é, porque vão na essência da questão de uma maneira profunda, ou resgatam a possibilidade do corpo físico ter mais um tempo para que esse indivíduo possa então se restabelecer diante de si mesmo. Essa área aqui não é uma área cultivada e não é grande também. Alguma coisa como 90 metros assim, 80 metros assim, é portanto uma praça pequena, porque essas comunidades elas têm da ordem de uns 365 pessoas. Porque esse é mais ou menos o número máximo de pessoas com as quais podemos ter uma relação de afinidade profunda, sem que tenhamos que conviver com a ideia de estranhos. Isso é um fenômeno interessante que é completamente desconhecido da nossa ciência. Nós somos campos de força. Quando estamos numa cidade grande, onde todas as pessoas nos são estranhas, nós recolhemos esse campo de forças por uma sensação de temor, de medo, de relacionamento com pessoas que não sabemos o que pensam, o que são, o que sentem, o que querem a nosso respeito, enfim, as desarmonias que vivem, então nos recolhemos. Nesse estado de recolhimento, além de um profundo cansaço que nos dá, por mantermos nessa situação, alteramos metabolismos que a ciência nem desconfia que ocorrem no nosso corpo, na nossa mente, em outros níveis de realidade. Nós, por exemplo, naturalmente podemos nos livrar de metais pesados, mas só conseguimos fazer isso se esses campos podem ficar abertos e soltos. Se eles se recolhem, recolhemos também toxinas diversas. Não conseguimos nos livrar delas, não temos recursos se nos mantemos prisioneiros numa camisa de força. No entanto, se vivemos entre pessoas que amamos, que conhecemos, com as quais nos relacionamos, com quem temos afinidade, em função da escala do assentamento, nós podemos ampliar os nossos campos de energia e de força e nos sentirmos em paz, sem medo, abertos, podemos trocar olhares com as pessoas, abrir o coração, até mesmo a nossa telepatia começa a funcionar, passamos a ser um organismo coletivo sem deixar de sermos indivíduos. Esse sistema de coisas depois se amplia através do desenvolvimento de um anel mais externo, que pode partir, em princípio, na verdade, de qualquer lugar desse anel anterior. A geometria, embora tenha essa estrutura, ela não precisa ser rígida. Essa segmentação pode ocorrer de uma maneira bastante espontânea, criando espaços muito agradáveis nesses pontos de articulação. Podemos ter recantos agradáveis com arvoredos, com abertura para esses corredores, os modos de serviço. Suponho, por exemplo, que aqui seja um local onde se pratica um artesanato utilitário voltado para o vestuário da comunidade. O fazer o fio, fazer o tecido, fazer a roupa, reformar o vestuário, vestuários mais adequados do que esse que somos quase que obrigados a utilizar no mundo moderno.
compatíveis com os esforços da natureza para sobreviver. E atividades de música, aqui já é uma habitação, enfim, a ideia é que haja uma pluralidade de ocupações, sem prejuízo de uma certa concentração de serviços comunitários, mas nessa região próxima à torre, porque aqui é o acesso à comunidade, né? Poderemos chegar eventualmente durante um tempo com automóveis. Aqui está o local do estacionamento. Não há automóveis aqui. Podem existir bicicletas, mas esses corredores são cobertos, né? Ao vermos um corredor desse em corte, nós vamos ver que eles são corredores assim, simples, fechados, ora abertos, né? Em que as pessoas então circulam aqui. As crianças podem circular aqui, ao lado, tanto de um lado de um outro, onde for possível, há caminhos arborizados, né? Há mesas de cultivo para cá, há mesas de trabalho voltadas para lá de dentro, pracinhas onde as pessoas dentro poderão bater longos papos enquanto trabalham artesanalmente em alguma necessidade, alguma demanda da comunidade. Então são espaços bastante, enfim, multiuso. E recantos podem ser criados em todos, quer dizer, não é uma estrutura rígida, fechada, acabada, absolutamente, né? Pelo contrário, dentro dessa geometria sagrada e radiônica, ela deve se expressar da maneira mais livre possível. Até porque, até que as comunidades do mundo inteiro se consolidem como uma experiência, enfim, comum, nós viveremos um longo tempo de acomodação, um longo tempo de improvisação, porque há outros fatos que a ciência, os meios de comunicação e os governos nos negam saber, a não ser que sejamos investigativos, que sejamos pessoas que gostamos da gente mesmo, que gostam da gente mesmo, que gostam da vida e que se empenha para revelar aspectos que estão sendo ocultados à humanidade. Periodicamente o sistema solar passa assim por grandes transformações e nós estamos na iminência de uma transformação desse nível. Haverá, portanto, um tempo de dificuldade para a humanidade, né? Os antigos profetas já diziam isso, assim como os profetas modernos. A própria ciência já percebe que há fatores astronômicos muito grandes nas alterações climáticas e que isso pode representar transformações de grande monta, inclusive na própria configuração geográfica da Terra. Continentes, como no passado, podem submergir, outros poderão vir à tona, regiões poderão ser transformadas completamente, e nós somos uma geração que muito provavelmente vai viver isso a curto prazo. Então, as redes mundiais de comunidade, elas também incorporam nas suas preocupações essa dimensão de coisas. Não só a presença extraterrestre, as transformações geofísicas, geológicas que estão em curso, as questões climáticas, os problemas da saúde humana em sentido amplo, a questão da alimentação, da fome, porque hoje nós temos um sistema que centraliza muitas tecnologias disponíveis. No entanto, elas não chegam, assim como existem curas de doenças que não chegam na praça, porque não interessa, na medida em que há estruturas enormes sendo mantidas, verbas sendo distribuídas em busca de uma cura que na verdade é rejeitada e escondida, enfim. Esse é o mundo que nós vivemos. Como eu disse numa outra oportunidade, não se trata de uma busca de quem é responsável ou culpado por isso. Isso é um sistema de coisas fundamentado no medo e numa ignorância em relação à natureza da criatura humana e de sua presença no cosmos. Quando a humanidade se permitir novos horizontes, né, conseguir incorporar novas perspectivas de realidade, mais abrangentes, mais profundas também, e sobretudo acreditar que ela pode repensar todo o modelo de civilização em que ela está inserida, daremos saltos extraordinários. A humanidade pode fazer isso. Ela necessariamente terá que fazer isso. Porque a ordem natural das coisas, a própria natureza, exigirá essa nova situação. A humanidade, então, que se cuide, porque ela precisa dar um salto de consciência. Senão, a grande parte de sua gente terá que migrar para sistemas menos avançados. E isso é uma coisa sobre a qual, quem sabe, uma hora a gente conversa também.